Hoje é o dia de um vídeo muito aguardado aqui no canal Olic. Hoje é o dia de apresentarmos o top 10 de melhores novelas dos anos 80. Nós já fizemos das outras décadas e se você ainda não viu, é só conferir aqui no card que nós temos uma playlist com todas as melhores e piores novelas de cada década. Mas hoje, como eu já falei, vai ser o top 10 de melhores dos anos 80 e daqui uns dias teremos o top 10 piores dos anos 80. Quando estiver pronto, também vai estar aqui no card. Ok? Tá curioso para conhecer esse top 10? Enfim, o dia chegou. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic no programa Falando de TV. E antes de falarmos do top 10 melhores novelas dos anos 80, eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar o like feliz e contente. Vamos dar o like agora, senão você vai esquecer depois. A gente sempre esquece, não esquece? Então vamos agora apertar o joinha. Vamos lá? Apertou? Muito bem. Antes de eu apresentar o top 10 anos 80, eu preciso avisar vocês que quando eu fui fazer essa lista das melhores dos anos 80, eu relacionei muitas novelas que não couberam no top 10. E aí, para não ser injusto, depois que eu apresentar o top 10, eu vou fazer uma lista de novelas que foram muito boas, mas que não couberam no top 10. Essa lista eu vou apresentar no final, depois que eu apresentar a primeira colocada, tá bom? Dito isso, vamos começar o nosso top 10. A 10ª melhor novela dos anos 80 é Final Feliz, de Ivani Ribeiro. Passou em 1982, às 19 horas, na TV Globo e teve 159 capítulos. Lembrando que Final Feliz foi a primeira novela da Ivani Ribeiro na TV Globo. Ela já tinha escrito muitas novelas para outros canais, mas a estreia dela na Globo foi com Final Feliz. Inclusive, Final Feliz é a única novela da Ivani na TV Globo que não é remake. E foi muito agradável a novela, tanto que ela está aqui no top 10 de melhores novelas dos anos 80, segundo o canal Olic. Era a novela das irmãs Débora e Suzy, feitas pela Natália do Vale e a Lídia Brondi. Elas eram duas meninas ricas que descobrem que ficaram na miséria depois da suposta morte do pai delas, o César Brandão. Eu digo suposta porque depois, lá para o final da novela, o César Brandão reaparece. Descobrimos que ele tinha forjado a própria morte. Tá todos os personagens da novela puto com ele. Quase todos tinham motivos de sobra para matá-lo. Inclusive ele é assassinado no final da novela. E aí surge a pergunta: quem matou o César Brandão? Tinha também a dona Sinhá, uma senhorinha bem idosa, que ela pegava gatos na rua, capturava os gatos na rua. Depois ela vendia a carne de gato para os restaurantes dizendo que era carne de coelho, acredita? Malandrinha, não? Dona Sinhá é uma personagem memorável de Final Feliz. A abertura de Final Feliz também é linda, é com a música Flagra da Rita Lee, e aí tem imagens de beijos clássicos de cinema, sabe? Aqueles filmes antigos e aqueles beijos marcantes do cinema. A novela até hoje só teve uma única reapresentação, em 1985, não vale a pena ver de novo. Uma pena, né? Tá passando da hora dela voltar no Viva, ficar disponível no Globoplay e talvez, de repente, quem sabe, virar futuramente um remake? O que vocês acham? De todas essas opções, eu quero primeiro que ela volte no Viva, porque eu quero muito rever Final Feliz. A 9ª colocada é a novela Vereda Tropical, do Carlos Lombardi, que teve supervisão de texto do Silvio de Abreu. Passou em 1984, às 19 horas, na TV Globo e teve 164 capítulos. Com certeza, sem dúvida nenhuma, é a novela de maior sucesso do ator Mário Gomes. Ele fazia o jogador de futebol Luca, conquistou o Brasil no ano de 1984. Outro personagem marcante nessa novela foi o garoto Zeca, feito pelo Jonas Torres. Depois ele ainda fez muito sucesso na Armação Limitada, vocês lembram? E também tínhamos um outro personagem muito marcante nessa novela, que era a Dona Bina, uma italiana, que eu inclusive acredito que essa Dona Bina seja o personagem mais marcante também da carreira dela, assim como o do Mário Gomes. Eu não lembro de outro personagem da Giorgia Gomidi que tenha feito tanto sucesso, que foi tão marcante. Como eu falei, o Luca, ele dominou a novela, né? Ele era o galã da novela, o queridinho de todo mundo. O par romântico dele era feita pela Lucélia Santos, era a Silvia, a mãe do Zeca, inclusive, do garotinho. E a outra que queria ficar com ele também era a Dondoquinha, a Patricinha, a Riquinha, da Verônica, feita pela Maria Zilda. Mas o Luca gostava mesmo era da Silvana, a mãe do Zeca.
Uma novela muito divertida, bem ao estilo que depois consagrou o Carlos Lombardi. Até hoje só teve uma única reprise, não vale a pena ver de novo, em 1987, e ela também está disponível no Globoplay. Mas bem que podia voltar no Viva também, né? Passou da hora. Antes de eu continuar a lista, eu preciso falar para vocês que listas são todas muito pessoais. Então, na verdade, esse top 10 é o top 10 do canal Olic, feito pelo Edmar Olic. Então eu tenho certeza que você também vai ter o seu top 10 dos anos 80 e que provavelmente será diferente do nosso aqui. Por isso eu convido você a deixar aí nos comentários o seu top 10 de melhores novelas dos anos 80, tá bom? Aqui não é pra gente questionar a lista de ninguém, é apenas pra gente trocar ideia e ver se a minha lista bate com a lista do coleguinha ou se a minha lista não tem nada a ver com a do coleguinha. Como eu sempre falo, o gosto é muito pessoal, o gosto é igual nariz, cada um tem o seu. Vamos agora para a oitava colocada, a oitava melhor novela dos anos 80. E vou logo dizendo, é uma novela que provavelmente não vai estar na lista de melhores novelas dos anos 80 de ninguém, só do Edmar. É uma novela que de repente a maioria vai colocar no top 10 de piores dos anos 80. Mas como eu já tinha falado antes, o gosto é muito pessoal e essa novela, apesar de não ter feito sucesso para a grande maioria, para mim foi uma das melhores novelas dos anos 80. Eu estou falando de Um Sonho a Mais. Conhecida como a novela do Volpone, a novela da Anabela Freire, de repente você conhece por esses apelidos. É uma novela de Daniel Mas, que escreveu os 37 primeiros capítulos, e o restante da novela foi escrito pelo Lauro César Muniz. Daí você já vê que a novela teve problema, né? Precisou até trocar de autor no decorrer da trama. Mas mesmo assim está aqui no top 10 de melhores novelas dos anos 80, segundo o canal Olic. Um Sonho a Mais passou no ano de 1985 na TV Globo, no horário das 19 horas, e teve 153 capítulos. A peça Volpone, de Ben Jonson, foi usada como base para escrever a novela Um Sonho a Mais. É uma história de um milionário excêntrico que quer reviver um grande amor do passado. No caso, o Volpone, que era apaixonado pela Estela. O Volpone foi feito pelo incrível Ney Latorraca e a Estela era interpretada pela Silva Bandeira. O Ney Latorraca nessa novela interpretou 6 personagens. Isso mesmo, ele fez 6 personagens. Incrível, não? E o Ney Latorraca, é claro, que deu conta e roubou a novela para ele. Porque mesmo a novela tendo problemas, o Ney Latorraca, com seus personagens, dominou a trama. Principalmente quando ele interpretava a Anabela Freire, que fez tanto sucesso que acabou quase que dominando a novela inteira. Desses 6 personagens que ele fez, eu já disse que ele fez o Volpone, ele fez a Anabela Freire, ele também fez o Moribundo, que ficava dentro de uma bolha, ele também fez o Seu Augusto, que usava bigode, tinha uma barriga grande, era bem conservador. Ele também fazia o Nilo Peixe, que tinha um queixo grande, cabelo branco e tinha sotaque português. E o André, que era um motorista. Na verdade, o André era o único personagem que ele não tinha caracterização. Era um Ney Latorraca, era quase que a paisana. Como eu já disse, a Anabela Freire roubou a cena da novela, ela tomou conta da novela e inclusive ela acabou ficando noiva do Pedro Ernesto. Inclusive nessa novela tivemos o primeiro beijo entre 2 homens. Na verdade não foi o primeiro beijo porque foi um estalinho, né? Uma coisinha de nada. Mas enfim, eles se casaram. O Pedro Ernesto era feito pelo Carlos Krober. Acho que é assim que fala o nome dele, é muito estranho o nome, né? Eu acredito que me fisgou, o que me chamou a atenção nessa novela foi exatamente esse monte de personagens que o Ney Latorraca fez. Era muito dinâmica a história, era muito interessante essas facetas dele dentro da trama. Inclusive o núcleo da Anabela Freire fez tanto sucesso que o autor precisou criar umas outras coleguinhas para elas, que foram a Floribela, feito pelo Marco Nanini, e a Clara Bela, feito pelo Antônio Pedro. Fizeram muito sucesso, mas as cenas das 3 acabaram precisando ser diminuídas porque a censura não estava gostando de ver homens vestidos de mulheres, podia ser má influência. Principalmente depois que colocaram a Anabela Freire para beijar um outro homem. E aí pronto, foi para acabar. Um casamento então, gente, aí foi a gota d'água. E é claro, se você não lembra da novela Um Sonho a Mais, com certeza você lembra da música de abertura dela, né? Uísque a Gogô, que com certeza em todos os bailes de formatura que você já foi, toda festa de casamento lá no final, já tocaram, com certeza você já ouviu tocando o Uísque a Gogô. Ou seja, se você não lembra da novela, se ela passou meio batida para todo mundo, com certeza a música de abertura
não passou batido. Entrou para a história o Uísque a Gogô. Depois de tudo isso que eu falei sobre a novela Um Sonho a Mais, será que eu convenci alguém a dar pelo menos uma chance para a novela? Eu só tenho a dizer o seguinte: a memória que eu tenho da novela, que era uma delícia. De repente, ela é reapresentada e eu posso até não gostar tanto, mas a memória afetiva que eu tenho dela, a memória que eu tenho, as recordações que eu tenho, são ótimas, são as melhores possíveis. Claro que Um Sonho a Mais nunca foi reprisado, não vale a pena ver de novo, nunca passou no Viva, não está disponível no Globoplay, e eu quero tudo isso. Na verdade, não vale a pena ver de novo, ela jamais voltará, mas bem que podia voltar no Viva, né? Ficar disponível no Globoplay. Ô Globo, ajuda aí, traz de volta, vamos resgatar Um Sonho a Mais. Vamos fazer Um Sonho a Mais deixar de ser um fiasco na história das novelas e virar um clássico. Bem, pelo menos para mim ela já é um clássico, inclusive ela é a 8ª melhor novela dos anos 80 aqui do canal Olic. Vamos agora para a 7ª colocada. Eu estou falando da novela Amor com Amor se Paga, a novela do Nonô Correia. É uma novela de Ivani Ribeiro que passou em 1984 na TV Globo, às 18 horas, e teve 155 capítulos. Amor com Amor se Paga é um remake da novela Camomile e Bem Me Quer, que a Ivani Ribeiro escreveu para Tupi em 1972. Enfim, gente, sobre a novela do Nonô Correia, eu não sei nem o que falar mais, porque eu já falei tudo sobre essa novela aqui, porque nós temos um monte de vídeo falando sobre a novela Amor com Amor se Paga, sobre a novela do Nonô Correia aqui no canal Olic. Mas se por um acaso alguém não sabe, é a novela do inesquecível pão duro Nonô Correia, aquele Suvina. Inclusive virou sinônimo de pão durice o nome Nonô Correia. É claro que a novela não era só do Nonô Correia, né? Tinha a Frosina, o Zezinho, o Tito, a Santuza, o tio Romão, a Elisa, o Gustavo, a Rosimério, o João Paulo, o Bruno, a Maria da Graça. E também tinha o casal principal que nem teve tanto destaque na novela assim, que era o Tomás e a Mariana. Eles eram o principal, mas não conquistou. Você que gosta de Amor com Amor se Paga, esse vídeo aqui, gente, tá completo, cheio de informações, cheio de análise e cheio de curiosidades. Confere lá que você vai gostar. Amor com Amor se Paga teve apenas 2 reprises até hoje. Uma não vale a pena ver de novo, lá entre os anos de 87 e 88, e a outra no Viva entre os anos de 2021 e 2022. Era uma novela que eu estava aguardando há muito tempo e ainda bem que o Viva trouxe de volta, né? Vamos agora para a 6ª melhor novela dos anos 80. Eu estou falando da novela Guerra do Sexo, de Silvio de Abreu, que passou em 1983 na TV Globo, às 19 horas, e teve 185 capítulos. Essa novela contou com 2 dos nossos maiores atores da nossa dramaturgia. Eu estou falando do Paulo Autran e da Fernanda Montenegro. Imagina bem, esses 2 ícones, os 2 na mesma novela? Incrível, não? E a Fernanda Montenegro, que costuma ter o dedinho podre para fazer novela, né? Geralmente as novelas que ela faz são fracasso, mas não foi o caso, né? Porque Guerra do Sexo é um clássico, entrou para a história, a personagem dela era ótima, ela fazia a Charlot e o Paulo Autran fazia o Otávio. A novela era uma comédia escancarada, rasgada. Muita gente pode até não lembrar da novela, não conhecer a novela, mas a cena do café da manhã, da Clô e do Otávio, um jogando café, leite, creme na cara um do outro, aquilo é um clássico, né? A cena deu tão certo que na própria novela eles repetiram essa cena várias vezes depois. Essa cena já foi representada tantas vezes que uma vez o Paulo Autran disse bem assim: se ele fosse ganhar por cada vez que essa cena era reprisada, ele estava milionário. Mas não é o caso, né? Eles não pagam por cada reexibição. Principalmente na época do video show, essa cena, vira e mexe, estava lá. E mesmo Guerra do Sexo se tornando um clássico da nossa televisão, quando foram fazer um remake dela em 2012, deu ruim, hein? Remake é complicado, né? Principalmente de clássicos. Por isso que a gente dá até mais mérito para esse remake de Pantanal que a Globo está fazendo agora. Porque refazer um clássico é sempre muito arriscado, pode dar muito errado. E na maioria das vezes dá errado. Mas não é o que está acontecendo com a nova versão de Pantanal na Globo, né? Porque a primeira versão foi um sucesso e essa segunda versão está sendo um outro grande sucesso. Guerra do Sexo teve apenas uma reapresentação até hoje, foi no ano de 1989. E não foi no Vale a Pena Ver de Novo. Foi na Sessão Aventura. Sessão Aventura era uma sessão que passava seriados enlatados. Ela passava antes da novela das 6.
e que às vezes a Globo passava novela. Então, para quem não sabe, Sessão Aventura também já passou reprises de novela. Curiosamente, hoje em dia, esse horário da Sessão Aventura está passando a sessão Vale a Pena Ver de Novo, né? E no horário que passava o Vale a Pena Ver de Novo lá nos anos 80, hoje em dia está passando uma edição especial que está passando o Cravo e a Rosa. Ou seja, a Globo rodou, mexeu e acabou voltando para o que ela fazia lá no final dos anos 80. Mas bem que o Canal Viva podia trazer de volta a Guerra do Sexo, né? Estamos aguardando, ainda dá tempo, viu? Viu, Viva? Traga pra gente de volta. Agora vamos para o nosso top 5. Vamos para a quinta melhor novela dos anos 80. E eu estou falando da novela A Gata Comeu. Outra novela de Ivani Ribeiro. Passou em 1985 às 18 horas na TV Globo e teve 160 capítulos. A Gata Comeu é um remake da novela A Barba Azul, que a Ivani Ribeiro escreveu para a TV Tupi, que passou entre os anos de 74 e 75. É a novela da Jô Penteado, do Professor Fábio, a novela do Bateu, Levou. Bem, hoje em dia seria impossível uma novela com essa pegada, né? Imagina bem, a mulher dá um tapa na cara do cara, o cara dá um tapa na cara dela de volta, bateu, levou. Hoje em dia acho que seria politicamente incorreto, no mínimo. Mas enfim, eles pareciam cão e gato, mas é claro que se amavam. E ficaram juntos no final, óbvio. Enfim, essa novela é aquela novela que a maioria do elenco ficou preso numa ilha deserta. Bons momentos que aconteceram naquela ilha, hein? A novela tinha o Clube dos Curumins, tinha o seu Oscar, um senhor folgado pra caramba, fingia de doente para não trabalhar. Era sustentado pela mulher dele, a coitada da Conceição, a Ceissa. Ele vivia dizendo: Ceissa, arruma meu leitinho esperto. Dava vida para aquele marido dela, para ele poder fazer caminhada, para poder ver se recuperava a saúde. Na verdade, ele ia pra rua para cantar as mulheres. Depois ela descobriu e ó, peia. Falando em Ivani Ribeiro, autora de A Gata Comeu, eu gostaria de convidar vocês que ainda não viram um vídeo que a gente fez aqui no canal Leak, listando as 3 melhores novelas da Ivani Ribeiro. Se você ainda não viu esse top 3 de Ivani Ribeiro, o vídeo tá aqui, depois você confere, tá bom? Futuramente também faremos o top 3 de outros autores. Quem viver verá. A Gata Comeu já foi reprisada 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo. Uma em 1989 e a outra em 2001. Inclusive, quando ela foi representada em 2001, ela se tornou a primeira novela do Vale a Pena Ver de Novo a ser a re-apresentada. Ou seja, ser apresentada 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo. E ela também teve uma outra reprise no canal Viva entre os anos de 2016 e 2017. Vamos agora para a 4ª melhor novela dos anos 80. Eu estou falando da novela Tititi, de Cassiano Gabos Mendes, que passou no ano de 1985, às 19 horas na TV Globo, com 185 capítulos. É a deliciosa novela de Ariclenes Almeida e André Espina, ou Victor Valentim e Jacques Leclerc, 2 inimigos de infância. Esses 2 personagens foram feitos por 2 excelentes atores. O saudoso Luiz Gustavo, que fazia o Victor Valentim, e o nosso querido Reginaldo Faria, que fazia o Jacques Leclerc. Eu, particularmente, entre os 2, gostava muito mais do Victor Valentim, apesar dele ser um farsante, né? Ele nem desenhava os vestidos. Mas, enfim, ele era mais carismático, não é? Porque, para mim, as cenas do Victor Valentim eram as melhores da novela. Era, assim, o destaque, pelo menos. Não que o Reginaldo Faria não fazia um Jacques Leclerc muito bem feito. Era ótimo também. Mas a questão é que o Victor Valentim estava em outro nível, sabe? Era muito mais interessante, mais carismático. Destaque para Natália Timber, que fazia a velhinha, Dona Cecília, que costurava os vestidos da boneca, que depois o Ari Clenes ia lá e pegava e fazia como se fosse o modelo do Victor Valentim. Depois a gente descobre lá no final da novela que a Dona Cecília é a mãe do André Espina. Olha só, que mundo pequeno. Não dá para acreditar, gente, mas essa novela até hoje só teve uma única reprise, lá no longínquo 1988. Não é um absurdo? Um clássico como Tititi não tem lógica não ter sido reprisado mais de uma vez. Não ter voltado ainda no Viva, gente. Por favor, Viva, traga logo urgente, o mais rápido possível, Tititi, de 1985. Eu tenho que especificar de 1985 porque tivemos um remake de Tititi em 2010. E ó, pro meu gosto, não chega aos pés da original. Vamos agora para o nosso pódio. Quais são as 3 melhores novelas dos anos 80, hein? Vamos conhecer agora a 3ª colocada. Eu estou falando de Tieta, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moredson e Ricardo Linhares. Passou na TV Globo entre os anos de 89 e 90, no horário das 20 horas, e teve 196 capítulos.
Essa novela é baseada no romance Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Para quem não se lembra, Tieta foi expulsa de Santana do Agreste pelo próprio pai por ela ser libertina demais, muito assanhadinha. O pai da Tieta, o Zé Estevão, foi muito influenciado pela Perpétua para mandar a filha embora da cidade. Perpétua, né? Já aprontando. Tieta vai embora da cidade, lá ela fica rica, fica mandando dinheiro para a família e 25 anos depois ela reaparece com a entrada triunfal. A gente precisa destacar várias atuações assim memoráveis de personagens memoráveis. Além da Tieta feita pela Beth Faria, tínhamos a Perpétua feita pela Joana Fon, tínhamos a Carmosina feita pela Arlete Salles, que inclusive ela trabalhava no Correio, ela ficava abrindo as cartas para descobrir o que o povo estava recebendo de informação. Folgadinha. Tinha a Amorzinho feita pela Lília Cabral, a Sinira feita pela Rosane Goffman, a Dona Milu feita pela Miriam Pires, com a sua frase que até hoje marcou a nossa dramaturgia, que é mistério. Além do Bafo de Bode, feito pelo Bem-vindo Siqueira, a Mulher de Branco, né? Um mistério na novela. Bem, gente, personagens marcantes em Tieta é o que não faltou. A novela Tieta teve até hoje 2 reprises. Uma no Vale a Pena Ver de Novo, entre os anos de 94 e 95, e a outra no Viva, no ano de 2017. Lembrando que Tieta também está disponível no Globoplay. Agora vamos para as 2 primeiras colocadas. E eu vou ter que abrir um parênteses. Porque quando eu fui fazer essa lista, eu fui listando as melhores novelas e quando chegou às 2 melhores, eu fiquei, não, essa é a melhor, não, essa é a melhor, não, essa é a melhor. Qual que eu vou deixar em primeiro, qual que eu vou deixar em segundo? As 2 eu queria deixar em primeiro. Aí eu pensei, puxa vida, a lista é minha, vou colocar 2 primeiras colocadas. Simples assim. Ou seja, a melhor novela dos anos 80 são 2. Que lista mais esdrúxula, mas vamos lá, gente, eu não consegui colocar uma em primeiro e outra em segunda, gente. Não, eu não consegui. Então vai aparecer aqui, uma é a primeira, a outra também é a primeira, então não teremos segunda colocada nessa lista. Serão 2 primeiras colocadas e já depois passa para a terceira colocada. E eu vou falar elas aqui em ordem alfabética, então. A primeira colocada é Roque Santeiro, de Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Passou na TV Globo entre os anos de 85 e 86, às 20 horas, com 209 capítulos. É claro que todo mundo já deve saber que Roque Santeiro de 1985 é um remake da versão de 1975 que a Globo foi impedida de apresentar no dia da estreia por conta da censura. A novela já tinha 51 capítulos escritos, 36 gravados e 10 editados. Olha só que prejuízo, hein? A novela é um clássico. Dizem que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, ficou defendendo o seu canto e morreu. Vou parar de cantar para vocês não saírem do vídeo. Eu sei que eu canto mal, tenho consciência. Eu acho a premissa de Roque Santeiro simplesmente fantástica, diferente, muito original, ela é muito única. É um tipo de gancho que eu não me lembro de ter visto em outra novela, em outra história. Eu acho muito único, muito original. Afinal de contas, a economia de Asa Branca é fundamentada em cima de uma grande mentira. Simples assim. De uma pessoa que eles acham que é um herói que morreu defendendo a cidade. Aí, anos depois, uma menina teve uma visão de Roque, olha só, e foi curada. E daí pronto, né? A magia aconteceu. Ou no caso, um milagre. Porque Roque passou a ser santificado pelo povo. Aí ele virou um mito, fazendo a cidade prosperar em torno dessa áurea, desse herói que agora virou santo, né? Ia romarias, ia caravanas para Asa Branca, para ficar próximo daquele local onde Roque viveu. Lá nas lamas do rio corrente, o pessoal se lambuzava lá para ver se era curado. E aí então, toda a economia da cidade era em torno disso. Aí tinha os hotéis, pousadas, os souvenirs que eram vendidos, o Zé da Medalha, né? Tinha uma fábrica de bugiganga para vender. Então, tudo ali era em torno de Roque. E Asa Branca, que era uma cidade parada no tempo, começou a desenvolver, lembrando que Roque Santeiro não era um santo reconhecido pela igreja. Tanto que Padre Hipólito não gostava dessa questão das pessoas ir lá atrás de milagres de Roque. Ele meio que fazia vistas grossas, né? Não gostava, mas também não batia tanto o pé, né? Era meio conveniente de repente. Mas o mais incrível de tudo é que Roque não morreu, Roque não salvou a cidade coisa nenhuma, Roque tinha fugido e tudo aquilo que se contava dele era mentira. Então toda a economia da cidade, tudo em torno da história da cidade,
era uma grande farsa. Mas não era de interesse para ninguém que aquilo viesse à tona, porque todo mundo ia perder. Então era melhor deixar quieto. Se Rock estava morto, vamos manter ele morto. O problema é que o Rock estava afim de voltar. Ele queria aparecer. E aí era um puxa daqui, um puxa de lá. Principalmente o senhorzinho Malta, que não queria que Rock voltasse de jeito nenhum. E a viúva porcina, né? A viúva que era viúva sem nunca ter sido. Porque na verdade a viúva porcina era amante do senhorzinho Malta, um coronelzão ali, um fazendeiro. E para justificar a ida da viúva porcina lá para Asa Branca, ele inventou mais uma invenção, né? Já que a história toda é mentira mesmo, apesar que o resto o pessoal não sabia que era mentira. Ele acabou inventando a história de que a porcina era viúva de Rock Santeiro. Então o pessoal ia lá, inclusive, beijar as mãos de viúva porcina, porque, puxa vida, ela era quase uma entidade, né? É a viúva de um santo. Além dos três protagonistas da novela, Senhorzinho Malta, Viúva Porcina e Rock Santeiro, a novela tinha um monte de personagens históricos, memoráveis. O Zé das Medalhas, o professor Astromar, que virava lobisomem, o cego Jeremias, a Ninon, o Tuninho Giló, o Beato Salu, a Dona Pombinha, o prefeito Seu Flor, Florindo Abelha. E tinha também a Mina! A porcina vivia chamando ela assim, né? A novela Rock Santeiro é baseada na peça O Berço do Herói, de 1963. Essa peça também é do Dias Gomes. Só que essa peça foi censurada. Essa questão de censura ao texto do Dias Gomes, a esse texto, já vinha de longa data, né? Rock Santeiro ganhou todos os prêmios de 1985, de Troféu Imprensa, da PCA, de melhor novela, melhor ator Lima Duarte, melhor atriz Regina Duarte, enfim, fez a limpa. E Rock Santeiro até hoje teve 3 reprises. Uma na Sessão Aventura, aquela sessão que passava antes da novela das 6 e que em alguns períodos reprisou a novela. Na Sessão Aventura, Rock Santeiro foi reprisado entre os anos de 91 e 92. Aí depois teve uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo entre os anos de 2000 e 2001 e uma outra reprise no canal Viva entre os anos de 2011 e 2012. E Rock Santeiro também está disponível no Globoplay. Vamos agora para a outra primeira colocada. Estou falando da novela Vale Tudo, de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Barcelos. Passou entre os anos de 88 e 89 na TV Globo, no horário das 20 horas, com 204 capítulos. Vale Tudo é uma novela emblemática, histórica e, infelizmente, sempre muito atual. Quando se fala em Vale Tudo, a primeira coisa que vem na nossa mente é quem matou Odete Roitman, a vilã que adoramos odiar. Uma delícia de personagem, mas tínhamos outros personagens da novela, né? Tinha a mau caráter da Maria de Fátima, a Raquel Scioli, a Heleninha, o Ivan, o Marco Aurélio e a sua banana que ele mandou pro Brasil no final da novela. E também tinha a Celina, o Poliana, o Eugênio, o Mordomo, o Afonso, a Solange do Prat, Thierry, o mau caráter do César. Bem, tinha um monte de personagens. Eu quis só lembrar de alguns aqui. Mas teve uma coisa que eu não gostei em Vale Tudo, gente. A escolha da Leila como assassina da Odete Roitman. E ainda ter matado por engano. Ai, que preguiça. Tudo isso era pra ninguém acertar? Ah, eu vou colocar alguém que ninguém vai desconfiar. Ah, francamente, gente. Ainda matar por engano. Achei que foi uma falta de respeito com a gente. Tudo bem que não desmereceu toda a obra, mas eu acho que o Aguinaldo podia ter sido mais criativo e menos assim, vou querer passar a perna em todo mundo. Inclusive, toda vez que é reprisada a novela que eu vejo, eu fico pensando, puxa vida, a Leila, que escorregada. Por engano, não. Tanta gente querendo matar a Odete e alguém mata por engano. Mas ao meu ver, o maior castigo da Odete Roitman não foi nem ter morrido. Foi ela ter se apaixonado pelo César. Porque na verdade, no final da novela, a gente descobre que ela tá de 4 pelo César mesmo, né? E aí você vê que ela tá destruída quando ela descobre que o César estava enganando ela. O sofrimento que ela merecia teve ali, naquele momento. A morte serviu mais para expectativa, quem matou Odete Roitman, mas em termos de vingança para ela, aquele sofrimento por ela estar gostando do César e ele não gostar dela, acho que ali foi que doeu mais para ela. Sobre Vale Tudo, nós temos um vídeo aqui no canal ali, onde eu relembro as cenas mais marcantes da novela. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card, tá? Vale Tudo teve 3 reprises até hoje. Uma no Vale a Pena Ver de Novo, em 1992, e 2 no Viva. Uma entre os anos de 2010 e 2011 e a outra entre os anos de 2018 e 2019. E a novela também está disponível no Globoplay. Enfim, gente, esse é o nosso top 10, com essas 2 primeiras colocadas, Rock Santeiro
e vale tudo. As duas em primeiro, é as duas, não é uma vez não, é as duas em primeiro, viu? Convido você a colocar o seu top 10 aí, viu? Será que o nosso top 10 vai ter alguma coisa em consenso? Vamos interagir. Convido a deixar seu comentário aí embaixo, tá bom? E como eu prometi no início do vídeo, eu vou citar algumas novelas muito boas dos anos 80 que não couberam no top 10. Acho que pra mim, pelo menos, são novelas muito boas. Que Rei Sou Eu, de 1989. Top Model, também de 1989. Elas por Elas, de 1982. Cavalo Amarelo, uma novela da Band, que passou em 1980. Louco Amor, de 1983. Livre para Voar, de 1984. Corpo a Corpo, a novela do diabo, passou em 1984. Cananga do Japão, uma novela da Manchete, passou em 1989. Roda de Fogo, de 1986. Brega e Chique, de 87. Dona Beija, uma novela da Manchete, de 86. Os Imigrantes, que passou em 81 na TV Bandeirantes. Paraíso, de 1982. Sim a Moça, de 86. Sassaricano, de 87. E Fera Radical, de 88. Bem, essas foram as novelas que ficaram fora do top 10, mas que eu acho que elas têm valor, são novelas importantes dos anos 80. Bem, gente, esse era o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso top 10. Se você gostou, já vai dando aquele like feliz e contente. Se você é novo aqui no canal Olic, ó, não se esqueça de dar uma conferida nessas duas opções de vídeo que nós temos aqui, ok? Gente, por hoje é só, um abraço, valeu e até mais. Tchau!